Essa questão aqui, ela envolve decomposição de forças. Então vamos lá. Se um corpo padrão de 1 kg tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado a 20 graus com o semi-eixo x positivo, quais são a componente x e b, a componente y da força resultante a que o corpo está submetido? Então, lendo a questão, a gente identifica aqui alguns dados que ele dá. A massa do corpo, então a massa do corpo é 1 kg. Ele dá a aceleração do corpo, o módulo, né, 2 metros por segundo ao quadrado. E diz que essa aceleração, ela tem uma direção inclinada 20 graus em relação ao semi-eixo x positivo. Então, vou colocar aqui o θ, 20 graus, ok? E ele pede a componente x e a componente y da força resultante a que o corpo está submetido. Então, quer saber na letra A Fx e na letra B a Fy. Primeira coisa para resolver essa questão é representar graficamente a situação. Então, eu vou representar aqui um sistema de eixos cartesianos, y, x. Eu vou considerar que na origem do sistema está o corpo de massa 1 kg e vou representar a aceleração que esse corpo está sendo submetido. Aqui, fazendo 20 graus aproximadamente com o eixo x positivo, ok? Então, essa aqui é o vetor aceleração. Como ele está pedindo componentes da força resultante que age nesse corpo, eu tenho que saber que a direção e o sentido da aceleração do corpo é igual à direção e o sentido da força resultante no corpo, ok? Então, essa força resultante, ela também está a 20 graus em relação ao eixo x. E aí, a gente tem duas equações para calcular a componente Fx e a Fy. A componente Fx de uma força, ou a componente x de um vetor, ela é calculada pelo vetor, né? Ou seja, a força vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com a horizontal, e a Fy é calculada pelo módulo da força vezes o seno desse ângulo, ok? Então, a gente vai utilizar essas duas equações para calcular a Fx e a Fy. Antes de fazer isso, a gente precisa definir o que é decompor um vetor, ou o que é decompor forças, né? Já que essa questão ela envolve decomposição de forças, que é muito importante, e que vocês vão estudar, além dessa parte aqui de dinâmica, vocês vão estudar na parte de estática também, que é a parte do equilíbrio dos corpos. Então, quando a gente tem um vetor que ele não está nem totalmente na direção x, nem totalmente na direção y, ele está inclinado, ele está numa diagonal, a gente precisa decompor esse vetor e representar as suas componentes na direção x, então aqui eu tenho a Fx, e representar a componente desse vetor na direção y, aqui eu tenho a Fy, certo? E então, nesse caso aqui, eu tenho uma força, digamos assim, na vertical e uma força na horizontal, fazendo um ângulo de 90 graus entre elas, entre as duas forças. Quando eu tenho duas forças em direções diferentes, eu utilizo a lei dos cossenos para determinar a resultante entre elas. Nesse caso aqui eu tenho Fy e Fx. Eu faço a regra do paralelogramo e a diagonal desse paralelogramo é o vetor resultante, ou é a força resultante. Esse problema aqui, ele já me deu esse vetor aqui, né? Que é o vetor aceleração, que tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Para eu calcular o que o problema está pedindo, que são as componentes, eu preciso do valor ou do módulo da força resultante, que o problema não deu, ele deu apenas o valor da aceleração, certo? Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para calcular o valor dessa força resultante. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu preciso saber o valor dessa força aqui para poder substituir aqui nas equações, ok? Então, força resultante é igual a massa, que é 1, vezes a aceleração que o corpo está submetido, que nesse caso aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho uma força resultante de 2 newtons.
é esse valor de 2 newtons que eu vou substituir aqui. Então, para a letra A, que pede a componente Fx, eu tenho que Fx é igual a 2 vezes cosseno de 20. Isso aqui vai me dar Fx igual, vou calcular aqui, 2 vezes cosseno de 20, 1,88 aproximadamente, newtons. Então, essa aqui é a componente Fx da força que age no corpo. Na letra B, então, a Fy, eu tenho que é 2, que é o módulo da força, vezes o seno de 20 graus. E aí eu vou ter um valor diferente. Eu vou ter 2 vezes o seno de 20, que é 0,68. Então, essa aqui é a componente Fx da força resultante, certo?